Olá, meu nome é Daniel Kaltenbach e eu gostaria de te dar as boas-vindas ao Congresso Digital Comente 2016. Se você chegou até aqui, é porque você sabe o potencial da mente sobre a nossa vida, sobre o nosso dia a dia. Mas talvez você ainda esteja se perguntando como eu faço para utilizar esse potencial para as realizações que eu quero fazer? Porque no final, todos nós temos sonhos muito parecidos. Nós queremos felicidade, nós queremos prosperidade, queremos satisfação, queremos abundância, crescimento pessoal, crescimento profissional. Não é verdade? Os nossos desejos são muito parecidos. Só que o curioso é que se nós olhamos para as nossas vidas, se nós olhamos para a vida dos nossos familiares, amigos e de outras pessoas, muitas vezes nós reparamos que elas estão cercadas exatamente do oposto, exatamente daquilo que elas não desejam. Então, nós vivemos estressados, infelizes, muitas vezes não vendo caminhos para o sucesso, preocupados e com uma incompletude enorme na alma. E por que isso acontece? Por que a gente busca coisas boas e de repente coisas não tão boas assim que aparecem em nossas vidas? A resposta para isso pode ser extremamente simples. Albert Einstein já dizia: a definição da insensatez é repetir a mesma coisa esperando resultados diferentes. Sim, você já pensou nisso? Quantas vezes nós fazemos a mesma coisa, agimos da mesma maneira, nós fazemos tudo igualzinho, mas a gente quer que o futuro seja diferente. A gente quer que os resultados sejam diferentes. A gente quer que as consequências sejam outras. E não é o que vai acontecer. Enquanto nós olharmos para o universo da mesma maneira, enquanto olharmos para nós mesmos, para a sociedade da mesma forma, nós não teremos como ter resultados diferentes. Continuaremos, infelizmente, correndo atrás do rabo, como um ciclo vicioso de eterna insatisfação. Mas, claro, não é isso que nós queremos. Então vamos pensar um pouquinho juntos como nós podemos fazer para mudar definitivamente esta situação. É preciso, antes de mais nada, mudar os nossos conceitos, mudar nossas atitudes, mudar aquilo que pensamos sobre nós mesmos, mudar a forma como nós vemos o universo que nos cerca e mudar, muitas vezes, a sociedade que nos ensinaram que existe. Vamos ver isso com calma. Primeira pergunta, para a gente começar a rever esses conceitos. O que é para você o universo? Em geral, nós aprendemos desde criancinhas que o universo é algo sólido, algo material. Ele seria um conjunto de partículas físicas, concretas, que se somariam uma a outra, formando tudo o que nos rodeia. E pior, muitas vezes ao acaso. E que nós não conseguimos impor nossas vontades subjetivas sobre esta realidade que nos rodeia. Não conseguimos por quê? Porque a materialidade é muito forte. Porque a materialidade seria mais forte do que nós, mais forte do que a nossa essência, mais forte do que os nossos pensamentos. Porém, a física quântica tem nos demonstrado que nós estávamos absolutamente errados. As partículas atômicas não se comportam como nós pensávamos antes. Ao contrário, elas têm um comportamento totalmente diferente. Quando nós vamos para o microcosmos analisar ali o mundo quântico, nós vamos reparar que os átomos, por exemplo, eles aparecem e desaparecem bilhões de vezes por segundo o tempo todo. Como é que pode uma matéria aparecer e desaparecer assim, instantaneamente? Mas, mais do que isso, nós vemos no mundo quântico que quando nós temos uma partícula específica, nós não conseguimos sequer determinar onde ela está. Matematicamente, ela pode estar aqui, ela pode ou estar aqui, ou esta partícula pode estar nos dois lugares ao mesmo tempo, ou ela pode estar em nenhum lugar em tempo algum. Não é diferente isso? Bem diferente do que nos ensinaram quando nos mostraram na escola
como se trata uma bola de futebol. Né? A bola de futebol não pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, ela não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo e em lugar nenhum. Ela está num lugar específico, mas não é assim que o nosso universo é composto. Não é assim que as coisas que formam tudo que está ao nosso redor acontecem. Quando a gente fala de prótons e nêutrons, por exemplo, a gente sabe hoje que eles são formados por quarks. Os quarks, eles simplesmente não têm massa, não têm materialidade. Ou seja, aquilo que forma o átomo sequer consegue ter massa, sequer consegue ter materialidade. A gente se aproxima do chamado limite de Planck, a partir do qual nada mais é matéria. E este sim é o nosso universo, é um universo de energia pura. A matéria é oscilação, ela é vibração, ela é frequência, ela é movimento, ela é energia e nada mais do que isso. Não existe, gente, um mundo material como nós costumávamos pensar, mas sim um universo de pura energia. Este é o primeiro conceito que nós temos que ter em mente. Segundo conceito, a gente precisa se perguntar sempre: quem somos nós neste universo? Quem somos nós? Uma mera poeira cósmica? Matéria que voa como pó pelos ventos com a vontade dos mares? Não, absolutamente não. Quando nós nos imaginamos assim, desse jeito, sendo levados pelos ventos, é natural que a gente se sinta como seres fracos, seres pequenos, como meras consequências do acaso. E qual que é o resultado disso? O resultado é natural. Insegurança, nos sentimos inseguro e sentimos também medo. Claro, porque se nós somos tão fracos e tão pequenos, é isso que a gente sente. Só que o que acontece, como a gente viu, quando eu pego essa minha insegurança e esse meu medo e eu coloco ele na minha vida, e eu aplico ele no meu dia a dia, e eu tomo ações onde esse medo e essa insegurança estão lá atrás, no inconsciente. Qual é o resultado? Os frutos disso são frutos advindos, logicamente, do medo e da insegurança. E daí, muito daquela vida que a gente comentou, de estresse, de preocupação, de incompletude. Por quê? Porque no final das contas, nós não estamos fazendo exatamente aquilo que deveríamos. Quando a gente fala de nós, é importante entendermos uma outra questão quântica que foi trazida por uma experiência talvez a mais famosa, que é a experiência da fenda dupla. O que nos mostra a experiência da fenda dupla? Que o universo, de fato, ele é formado por infinitas possibilidades, o universo quântico, aquele universo de laboratório. Só que quando a nossa consciência interage com esse universo, quando a nossa essência ela se liga a este universo de infinitas possibilidades, aí, e apenas neste momento, existe um direcionamento físico, material, que colapsa aquela função de onda universal e faz com que realize-se, concretize-se uma única realidade. E assim é feita a nossa vida. A nossa vida ela é feita de colapsos constantes do universo, onde nós vamos criando uma única realidade a cada segundo de nossas vidas. Só que essa única realidade veio de um universo, de um mundo, de um cosmos, de infinitas realidades. Este é o ponto. De infinitas, a nossa consciência acessou, escolheu, definiu uma. E por que definirmos uma, se nós podemos definir várias outras? Pois bem, o importante disso tudo é que a gente descobriu, é que hoje a gente sabe que a consciência, ou seja, a nossa essência, o nosso pensamento, é que cria a realidade, é que molda a matéria. E não o contrário. Não é a matéria que cria a nossa consciência. Pela primeira vez, nós entendemos na história que nós somos a causa de tudo e não a consequência. Existe hoje uma ciência que talvez seja a mais promissora do século XXI, que é a chamada eubiose, estudada por vários grandes cientistas, entre eles Robert Lanza pode ser citado,
que ensina que tudo que existe, existe apenas por causa da vida, e não o contrário. Ou seja, jamais existiu aquela situação onde a matéria surgiu primeiro como uma coisa neutra, e aí no mar surgiu a vida. Ela criou a vida e a consciência. Não. Foi a consciência, muito anterior a essa matéria, que criou a matéria e que criou o universo em que nós vivemos. O mundo físico e material em que nós costumamos viver. Não somos mais objetos, isso é fundamental, entender. Nós somos sujeitos ativos, nós somos co-criadores da realidade. Isso faz toda a diferença em nossas vidas. Não viva de forma passiva, não viva achando que as coisas vão acontecer por você. Ao contrário, faça as coisas acontecerem. Faça você acontecer aquilo que você quer, da forma que você deseja. E nós vamos comentar um pouquinho como podemos trabalhar isso e como podemos fazer isso da melhor maneira possível. No final, o nosso pensamento cria o universo. O mundo que nos rodeia é a pura materialização dos nossos pensamentos. E se você tem alguma dúvida disso, basta olhar ao seu redor. Olhe para tudo que está à sua volta agora. Seu computador, a sala, a cadeira, o telefone, tudo. Tudo um dia foi apenas um pensamento. Foi apenas uma ideia na cabeça de um louco. Mas um louco que resolveu colocar no papel, que resolveu testar e que colocou ela na prática, fazendo com que aquela ideia se tornasse realidade. Então, para onde vamos? Como a gente se direciona dentro deste universo que é energia, dentro do entendimento de que nossa consciência, de que nossos pensamentos também são energia, ou seja, de que nós vivemos sendo energia em um mundo de energia, e não sendo matéria ou espírito no mundo de matéria, como se pensava há pouco tempo atrás, onde havia um paradoxo, onde havia um distanciamento entre nossa essência espiritual e a matéria, né, onde as coisas eram muito distantes. Não existe essa distância, está tudo junto, tudo é energia. Como podemos aproveitar isso da melhor maneira? Primeiro, precisamos aprender a não viver com medo, a não viver com insegurança. Nós temos medo de tudo. Nós temos medo de perder o que temos. E muitas vezes a gente deixa de tomar atitudes, deixa de arriscar, deixa de buscar aquele emprego, deixa de buscar aquele relacionamento por medo de perder. Simplesmente por isso. E pior, às vezes o que nós temos é muito pouco e temos medo de perder mesmo esse pouco. Temos às vezes um emprego, ganhando um salário muito baixo e mesmo assim a gente não se movimenta para tentar galgar degraus maiores com medo de perder aquilo. Muitas vezes nós temos medo de não conseguir ter. É um pavor. Será que eu vou conseguir ter? Porque a gente acredita falsamente que a felicidade está escondida atrás do ter. Então, para eu ser feliz, eu preciso ter um casamento, um carro, uma casa, um iate, um salário. Eu preciso ter uma promoção, uma viagem, coisas materiais. Quando eu falo casamento, claro, casamento puro, no papel, não o relacionamento, né? E eu preciso ter disso, eu preciso ter esses bens materiais, essas conquistas materiais para a felicidade. Só que a gente se esquece que desde a pessoa mais rica do mundo, a mais pobre do mundo, existe sim depressão, infelicidade, porque nenhuma coisa boa, nenhuma coisa que representa para a alma o sucesso, a prosperidade, a real felicidade existe dentro da matéria, existe dentro do ter. A nossa felicidade está dentro do ser. Temos que trabalhar o que somos, o que queremos ser, o que queremos produzir. Você trabalha naquilo que você gosta? Você faz aquilo que deseja? E se não faz, por que não? Que caminhos você pode percorrer para fazer, para estar mais próximo daquilo que você gosta, daquilo que você sonha? Pense nisso. O ter é sempre transitório. O ser, ele é eterno. Nós temos medo até de se decepcionar conosco, com nós mesmos. A gente pensa assim, como é que eu vou explicar para mim mesmo, para os meus amigos, para a minha família, para a sociedade,
que eu não consegui, que eu errei, que eu tentei e não tive o resultado que eu buscava? E apenas esse medo, simplesmente esse temor de não conseguir, faz com que eu nem sequer tente, que eu nem sequer vá atrás. Vocês percebem isso? Então não pode. A gente tem que entender o seguinte: o medo existe porque nós pensamos que nós não temos controle da situação. E é isso, o medo é isso. O medo é a sensação de ausência do controle, de ausência, né, enfim, de ter as rédeas da situação na mão. E o que hoje nós entendemos, à luz da física quântica moderna, é que, ao contrário, nós temos absoluto controle da situação, de nossas vidas, de nossos destinos, de nossos sonhos e de nossas ambições. Cabe exclusivamente a nós decidir o que queremos e para onde vamos. Não fique aguardando sentado um herói, um anjo, um patrão, um parente, um cônjuge vir até você e tirar você do seu estado, às vezes, de infelicidade, de incompletude, de mal-estar, de depressão. Não fique esperando, porque não virão. Não virão porque não podem. Porque para a gente trabalhar essa essência, para a gente trabalhar nossa consciência e a gente materializar este mundo da forma como nós desejamos, essa energia tem que vir de dentro, tem que ser própria e não dos outros. Então trabalhe a sua própria energia para que você conquiste, para que você consiga realizar tudo aquilo que você busca de fato. Porque os sonhos, os desejos, não são presentes, não podem vir dos outros. Eles são conquistas. Esta é a verdadeira realidade. Então, para onde você deseja ir? Primeiro, tire o medo, tire a insegurança, e aí sim você vai conseguir conquistar objetivos cada vez maiores. Claro, e como eu faço então para conquistar esses objetivos? Afinal, qual a receita para essa prosperidade, para a felicidade, para a conquista dos meus sonhos e dos meus objetivos? Algumas coisas são muito básicas. Primeiro, para você conquistar tudo isso, para você realizar o que deseja, você precisa querer. Parece curioso isso, né? Querer. Poxa, mas é claro que eu quero. Mas não é apenas querer. Tem pessoas que querem, mas não se mexem. Querem ganhar na loteria, mas nunca jogam. Pessoas que querem, mas não abandonam seus medos, mas não constroem os seus sonhos, mas têm preguiça e não levantam-se da cadeira para isso. Então queira de verdade, tenha uma vontade legítima, real. Você realmente quer? Ou você está querendo alguma coisa, um diploma, alguma situação, porque te disseram que é bom, porque te disseram que aquilo vai te trazer felicidade? Porque não vai. Você tem que saber o que vai te trazer felicidade, você tem que saber aquilo que vai te realizar ou não. Segundo, você tem que saber o que você quer. Sim, porque tem gente que fala, não, eu sei o que eu quero. Eu quero, por exemplo, ser feliz. Mas tá bom, você já pensou o que é felicidade? Tem pessoas que falam, eu quero ser famoso. Mas você já pensou o que é ser famoso? Ou seja, quando que você vai dizer eu sou feliz? Não adianta apenas pensar num conceito subjetivo. Você precisa materializar aquele conceito. Então, por exemplo, felicidade para mim é ter minha casa própria, morando com minha família, ter tantos amigos, trabalhar naquela coisa que eu gosto, enfim, materialize, consiga descrever, detalhar na sua mente como é o cenário, como é o universo material onde você é feliz. Se você não consegue materializar os detalhes do universo em que você é feliz, esse universo não vai se concretizar. Simplesmente porque você não consegue emitir uma energia com foco suficiente para concretizá-lo. Por isso, saiba o que quer. Foque, detalhe na sua cabeça, detalhe, saiba os mínimos detalhes daquilo que você quer e busque e vá atrás. Depois, acreditar. Não basta simplesmente querer e ter vontade, saber o que quer, mas acreditar é importante, sim. Lembra que a gente comentou sobre o medo e sobre a insegurança? Enquanto você viver com medo e insegurança, é como se você quisesse cozinhar uma comida, fazer uma comida,
com ingredientes estragados. Por mais que você se dedique, por mais que você siga a fórmula, o que vai acontecer? O resultado será péssimo, será um desastre. Por quê? Porque você precisa abandonar esse medo, você precisa estar pautado no bom senso. Tudo é possível quando queremos. Acredite em você, tenha fé, tenha credibilidade naquilo que você mesmo pensa, que você vai atrás e você vai realizar. Outra coisa, remova as crenças adquiridas. O que são crenças adquiridas? Desde que nós somos crianças, nós recebemos dos pais, dos professores, dos amigos, limitações, obstáculos, dogmas que dizem para nós não somos capazes. Por quê? Eu não tenho dinheiro suficiente. Porque, por causa da minha idade, por causa do meu sexo, da minha profissão, da religião, porque eu não sou capaz simplesmente, ou porque é impossível. Enfim, nós temos várias crenças adquiridas que estão no nosso inconsciente e que precisam ser trabalhadas, precisam ser removidas para que elas não impeçam seu avanço, para que elas não te impeçam de crescer e não te impeçam de chegar onde você quer. Por quê? Porque se você limita alguma coisa na sua vida, então pronto, a vida já entendeu o recado. Ela vai falar, ok, se está limitada, aqui está o limite. Ela vai respeitar o próprio limite que você mesmo está colocando. Então, reveja as suas crenças adquiridas. Outra coisa fundamental é a ação, é a persistência, é a proatividade naquilo que você quer. O mundo físico, essa terceira dimensão, ela exige, ela demanda ação para se moldar. É como um vaso de barro. Se você quer fazer um vaso de barro, você tem que pôr a mão na massa, você tem que colocar a mão, você tem que fazer o vaso. A mesma coisa é com os seus sonhos, com os seus desejos. Se você não colocar a mão na massa, se você não sair para o mundo, para conhecer pessoas, para tentar novos empregos, tentar novas condições, tentar novas amizades, tentar novos caminhos e realmente trilhá-los, você nunca vai chegar lá. Porque este mundo físico demanda ação para a concretização das coisas. Haverá erros? Claro que haverá erros. Haverá momentos em que você vai bater a cara na parede. É natural, é totalmente natural. Não espere que a vida seja um mar de rosas, porque ela não é. Ela é divertida, ela tem obstáculos que você precisa superar. Então divirta-se, entre neste jogo, jogue a vida, corra atrás, busque, bata a cabeça de vez em quando, mas levante, aprenda com a batida, aprenda. Quando você tem um obstáculo que você não superou, aprenda com ele, para que no próximo você supere. Mas enfim, trabalhe firmemente que você, pouco a pouco, perceberá que apesar da vida não ser um mar de rosas, e apesar da vida ter uma série de obstáculos, você conseguirá superá-los cada vez com maior facilidade. E cada vez você estará mais longe de onde partiu. Sucesso depende da sorte. Tem algumas pessoas que falam assim, não, mas acontece o seguinte, eu não tenho sucesso porque eu não tenho sorte. Eu já fiz de tudo, mas tem pessoas que nasceram virado para a lua e eu não. Será que isso é verdade, gente? Isso, na verdade, é um outro grande mito. Todos nós, matematicamente, recebemos oportunidades, novas oportunidades o dia inteiro, todos os dias, a todos os momentos. A grande diferença é que algumas pessoas estão sempre abertas para receber as oportunidades. Outras acordam de mau humor, são cabisbaixas, respondem grossamente, não estão abertas para novos contatos, novos relacionamentos no dia a dia. Conclusão, passam inúmeras oportunidades por sua vida sem que ela sequer perceba, sem que ela sequer saiba que essas oportunidades passaram. Vocês conhecem aquela história? Existe uma historinha rápida de 2 vendedores de sapato que caíram, naufragaram e foram nadando até uma ilha deserta. Acharam que a ilha é deserta. Quando chegaram na ilha, a ilha tinha 100 mil habitantes que nunca tinham tido nenhum contato com a civilização. Só que eles não usavam sapatos. E eles estavam justamente vendendo sapatos, cheios de sapatos para vender. O primeiro vendedor, quando olhou aquilo e soube que nenhum deles usava sapato,
Ele falou, meu Deus do céu, de tantas ilhas que eu podia parar, de tantos lugares que eu podia terminar, eu vim cair logo aqui, onde ninguém usa sapato? O que eu vou fazer? Estou perdido. Né? Acabou-se minha vida. Ele não sabia o que fazer. Ficou desesperado, em depressão, desesperançoso. Já o segundo olhou aquilo tudo, deu um sorriso e falou, gente, eu não acredito. De tantas ilhas, de tantos lugares que eu podia ter caído, que eu podia ter aparecido, eu vim parar justamente aqui. Graças a Deus, eu tenho 100 mil sapatos para vender. E é exatamente assim que acontece com a nossa vida. Né? Dependendo da forma como nós enxergamos as coisas, dependendo da forma como nós lidamos com as coisas, com as situações, da forma como nós colocamos a nossa energia para fora de forma positiva ou negativa, de forma otimista ou de forma pessimista, nós vamos ter exatamente o resultado final, o output lá no final, que é a felicidade ou a infelicidade, a satisfação ou a insatisfação, enfim, a prosperidade que a gente busca ou não. Nós temos que perceber que o resultado final não está no universo, não está na matéria, mas está sim dentro de nós mesmos. É de dentro de nós que esses resultados todos surgem. Então, de novo, não fiquem esperando as coisas acontecerem, não fiquem esperando a felicidade bater na sua porta. Não, vá atrás e pegue a felicidade na sua mão, porque é isso que você tem direito. É isso que você pode fazer como co-criador do universo, como co-criador das coisas deste mundo. E apenas para a gente terminar, uns últimos elementos que são importantes para que a gente tenha em mente. Primeiro, relacionamentos. Estabeleça sempre relações de confiança. Tenha pessoas boas ao seu lado. Todos nós estamos interligados socialmente, globalmente e quanticamente. É através das pessoas que nós conseguimos cada vez mais subir e subir novos degraus na escada da conquista dos nossos sonhos. Pare para pensar, olha o seu passado. Pense naquilo tudo que você já conquistou. Para cada conquista, você não tem alguém que você lembra, poxa vida, aquela pessoa foi fundamental para eu conseguir isso. Porque eu conhecia ela, eu tive aquela oportunidade, aquela me apresentou para outra, aquela me abriu a porta e assim por diante. Por quê? Nós não vivemos sozinhos, nós vivemos juntos. Nós somos uma sociedade, nós somos uma comunidade. Então, utilize-se disto e aproveite isto para o seu crescimento, para a sua prosperidade, para a sua própria realização. E por fim, planejamento. Planeje sua vida. Pense onde estou, onde quero chegar. Não se preocupe tanto com todos os detalhes que precisam acontecer no meio do caminho. Por exemplo, eu estou hoje na escada número 1 e tenho que chegar no degrau número 10. Não pense, você não precisa pensar como é que vai ser exatamente o degrau 5, 6 ou 7, mas você precisa saber que você quer chegar no 10 com base em tudo isso que nós falamos, né, tendo esta fundamentação toda. Por quê? Uma vez que você esteja no caminho, que você esteja com sua energia direcionada, o universo vai te apresentar as oportunidades, as portas aparecerão à sua frente. Você estará preparado para receber todas essas oportunidades. E no final das contas, o que vai acontecer? O sucesso é certo. O sucesso te espera tranquilamente no final da linha. Então, não se esqueça. A única coisa que verdadeiramente separa você da sua felicidade, da sua realização, do seu sonho, dos seus objetivos, é a grande mentira que te contaram, de que isso não é possível ou de que você não é capaz. Porque você é capaz e isso é possível. Vá em frente, realize, concretize, você é capaz de tudo. O universo no final, como nós vimos, foi feito, foi criado, ele foi desenhado de uma forma exata para garantir o seu sucesso, para garantir
que você possa, sim, realizar tudo aquilo que você deseja e tudo aquilo que você busca. E mais do que isso, na verdade, nós estamos aqui neste planeta, nós estamos aqui nesta vida justamente para isso, para concretizar os nossos desejos, para fazer a nossa felicidade. Porque uma vez que nós somos felizes, uma vez que nós realizamos os nossos desejos, automaticamente nós ajudamos os outros, a família, a cidade, a comunidade e o país a crescer. Porque o crescimento, ele vem de dentro para fora e nunca de fora para dentro. Então, eu te desejo muito sucesso, muita prosperidade, vá em frente, vá com garra, que você chega lá, todos nós chegamos lá. Um grande abraço, muita luz e até a próxima.